Eu gostaria de vir aqui falar da primavera, das flores, dos prados verdes, das vaquinhas, mas o Filipe não me deixou e disse: não, você vai ter que falar sobre a estratégia Europa 2020 e essas coisas assim mais aborrecidas. Eu ainda insisti, mas sem grande sucesso, e então, obrigado a amarrar-me a este tema, que eu devo-vos confessar que acho chato. Encarei-o de uma forma que é assim: bom, vou tentar dizer, já que há essa liberdade e ele corre esse risco, a organização corre esse risco, vou tentar dizer aquilo que me vai na alma acerca destas questões, e portanto é isso que eu vou aqui tentar trazer-vos hoje, e com uma chamada de atenção que nada do que eu vou dizer obriga institucionalmente. É estritamente a minha opinião pessoal, acerca destas questões. Bom, e vou fazê-lo em três momentos. Num primeiro momento, para o Filipe Rocha ficar satisfeito, vou falar um bocadinho destas coisas, das estratégias da Europa e de como é que estas coisas se encadeiam e como eu as vejo. Num segundo momento, vou chamar a atenção para um problema que não é neutro nesta formação, na minha opinião, que é a questão das desigualdades regionais, e depois vou tentar cruzar estas duas coisas, partilhando aquilo que é a minha visão de qual deveria ser o papel e a atuação da universidade neste contexto. Eu vejo que a professora Graciete ainda está na sala, pensava que tinha saído, porque mandava as regras da boa educação, cumprimentar a senhora vice-reitora antes de iniciar aqui a minha intervenção, o que faço agora, trocando isto no tempo. Bom, vamos então. Sobre a questão das estratégias, todos nós as conhecemos e somos afogados constantemente com a sua existência e a sua implicação no nosso dia-a-dia. E as coisas, devo-vos dizer, que olhadas assim, com algum afastamento, fazem algum sentido, não é? Porque tudo isto agora na Europa se corre atrás desta formulação da Europa 2020, que é um plano a 10 anos para fazer a Europa crescer bem. Tenho sérias dúvidas que esteja a correr bem o plano, mas pelo menos a nível das intenções as coisas estão bem formuladas. Nesse plano nós conseguimos encontrar três grandes objetivos bonitos, não é? Crescimento inteligente, sustentável, inclusivo. Toda a gente está de acordo certamente com isto. Desses objetivos saem 7 iniciativas emblemáticas que estão aqui: a Plataforma Europeia contra a Pobreza, a Agenda para as Novas Competências e Empregos, uma política industrial para a era da globalização, uma Europa eficiente em termos de recursos, juventude em movimento, a União da Inovação e, finalmente, a Agenda Digital para a Europa, nesta que vamos pegar. Portanto, tudo isto são iniciativas que tentam pôr no terreno, enfim, estratégias de concretização para estes três grandes objetivos. Muito em particular afeta-nos esta questão da Agenda Digital para a Europa, onde são feitos uma série de enunciados que também não podemos deixar de perceber que são bondosos, bem intencionados e que se enquadram e fazem sentido, como estes que estão aqui, os 7 grandes princípios da Agenda Digital para a Europa. A questão, e sempre, e depois já mais adiante vou tocar bastante neste aspecto, das infraestruturas, enfim, das grandes empresas à volta da infraestrutura, dos interesses que por aqui também rondam, a questão do acesso de banda larga, os serviços, a questão das competências, a segurança, que é uma questão, e confidencial, que é uma questão fundamental e de interesse crescente, como se tem vindo nos últimos dias, as questões do direito de propriedade intelectual e de copyright, o papel do setor público enquanto motor e dinamizador de todas estas questões, e a própria renascimento de uma indústria, enfim, dentro da STIC, uma indústria europeia de base tecnológica. O que é que podemos dizer, a não ser que nos parece bem que estas coisas aconteçam? Claro que associado a isto há sempre metas. Aqui podíamos ser um pouco mais críticos sobre a velocidade com que se pretende, enfim, crescer e desenvolver as diferentes estratégias, mas a verdade dos factos é que isto não se faz com intenções, faz com o que está no terreno, e depois quando estas métricas são desagregadas para cada um dos países, elas não são iguais para todos os países, são desagregadas para cada um dos países, e se analisarmos ou refletirmos sobre os valores que lá aparecem,
vemos que há bom senso, impera o bom senso na construção desses objetivos, dessas medidas, e se fazem essas extrapolações e se descreve o caminho para lá chegar com alguma racionalidade. Depois a agenda europeia, a agenda digital europeia instancia-se com agendas locais. Aí começamos a encontrar, começa a faltar a cobertura que os enunciados mais elevados têm, de uma cobertura global e de um sentido global articulado, em que parece que está tudo coberto. Começa-se a sentir alguns flancos a descoberto, alguns focos que nós gostaríamos de ver postos noutros aspectos, mas eu diria, mesmo assim, mantém a sua articulação com os níveis superiores dessas formulações. Quando olhamos depois para a forma como essas coisas acontecem em Portugal, as coisas começam, não diria ficar estranhas, mas começam a despertar a atenção. Há aspectos, isto são algumas das métricas que se consegue tirar para a evolução, da forma como estes objetivos, não é? Estes são 7, julgo eu, esses objetivos principais se têm vindo a desenvolver em Portugal. Vemos, por exemplo, que coisas como este objetivo, 25% da população utilizar, enfim, ser cliente do WEGOV, mas havendo interação e preenchimento de formulários online, portanto um nível 3 lá de maturidade, enfim, dos indicadores que costumam utilizar, aí vemos, por exemplo, Portugal já superou. Claro que se formos ver o que aqui se passa, isto é sustentado quase exclusivamente à custa do IRS, diria, não serão as boas razões, mas são sempre razões de modernidade na perspectiva individual, se calhar na nossa perspectiva. Bom, mas depois quando vamos para outros aspectos mais materiais, enfim, não tão simbólicos, mas tem que ver mais com a realidade daquilo que está a ser construído, as coisas começam a ser muito fracas. Por exemplo, um sinal de modernidade é a capacidade e o envolvimento das pessoas serem ativos, por exemplo, na compra online, e vemos que a meta para Portugal na agenda europeia é 50% da população e nós estamos a 36% de cumprimento dessa meta, não é dos 50% de cumprimento dessa meta, portanto devem andar por 20 e poucos, e portanto as coisas já não são tão, enfim, tão animadoras quanto poderiam ser. Claro que se forem os indivíduos mal intencionados, como às vezes eu pretendo ser, não para ser destrutivo, mas para chamar a atenção das coisas que correm menos bem, quando olhamos, isto não é para lerem, só para verem as manchas, quando olharmos, eu vou explicar estes dois gráficos, isto são um conjunto de medidas associadas à utilização das infraestruturas tecnológicas. Isto é a média dos 27 países da Europa, este risquinho vermelho. Isto é a situação de Portugal, isto é a situação, portanto começa no pior país da Europa, aqui este risquinho traduz um melhor país da Europa, a média, e vejam, quando olhamos para os indicadores de utilização, aproveitamento e impacto, nós andamos assim por aqui, mas quando olhamos para indicadores que têm que ver com a qualidade e o custo dos serviços digitais, nós estamos menos um, acima da média da Europa, e muitos deles próximos dos mais caros e dos da Europa. Portanto, há aqui alguma coisa que não bate certo, letra com careta, ou seja, somos fracos utilizadores, mas temos os custos mais caros, não é? Dessas infraestruturas. E começamos a ficar desconfortáveis com estas situações. Bom, depois temos o drama nacional, que há um drama nacional, na minha perspectiva, e que não vem de agora. Isto são coisas de... Eu devo confessar que até perco a data disto, portanto a agenda digital nesta versão acho que é 2010 ou 2012, não, 2010, mas há todo um historial antes, não é? Isto desde os primórdios enfim, destas preocupações da sociedade da informação em Portugal. Uma das características que Portugal tem tido é, em bom português, a verdadeira salganhada de legislação, iniciativa, políticas que se vêm sobrepondo. Enfim, não vos vou amassar com isso, mas até já escrevi, tenho uma apresentação à volta de um passado antes deste,
que demonstrava o seguinte, é que há uma habilidade em Portugal que é, bom, quando entra um governo, por princípio, tudo o que estava feito para trás está mal feito e, portanto, é preciso refazer tudo, é assim, um ponto básico de entrada, que se tem vindo a aplicar nos últimos 17, 20 anos. E depois há uma particularidade entre os governos que fazem as suas estratégias, depois fazem as suas comissões que vão variando de nome, Comissão Interministerial para as Tecnologias de Informação, Grupo de não sei o quê, né? Mas quando fazem, têm uma habilidade que é não extinguir os anteriores formalmente e portanto, vive-se ali durante anos na coabitação dos diversos organismos com responsabilidades de quem faz a política e que tem a operacionalidade. Tem sido absolutamente desgastante, na minha opinião, para o nosso país e razão de muita da confusão que por aí reina nessas andanças. Algumas coisas recentes, portanto, isto de 2010, isto é do tempo do nosso ex-aluno Carlos Oliveira, enquanto Secretário de Estado de Inovação e Empreendedorismo, faz também, enquadrado para a Agenda 2020, agenda digital, e faz uma agenda digital para Portugal, com estes 5 grandes vetores. Passado uns meses, ou coisa que o valha, a agenda muda de nome e muda também de foco, passa a ser Portugal Digital, e começamos a ver torcidelas, quer dizer, reforços, preocupações que começam a ser deixam de ser de todo abrangentes das diversas perspectivas que deviam ser cuidadas. Vejam, só a título de exemplo, os chavões que aqui vêm: infraestrutura de banda larga, 50% do número de empresas a utilizar o comércio, 20% de exportações de tecnologias, desenvolvimento de infraestrutura de banda larga, serviços públicos. De repente aqui a cidadania, a participação e essas coisas todas muito interessantes já estão de fora, não é? Já é administração pública, infraestrutura e empresas. Se quiséssemos olhar para as medidas, portanto, as 6 grandes medidas da Agenda Portugal Digital, que é, pelo menos até ontem era, a que estava em vigor, já no nosso país, hoje já não sei: acesso à banda larga e mercado digital, investimento em investigação e desenvolvimento, depois das medidas, o enunciado até nem está mal aqui: melhorar a literacia, qualificação e inclusões, combate à fraude, resposta aos desafios societais, empreendedorismo e internacionalização. Mas depois, vamos só ver 2 destes, portanto, julgo eu que é a literacia e o segundo é investimento em investigação e desenvolvimento, fortalecer a investigação, é a ciência, internet do futuro, os TICs marítimas, internet das coisas, desenvolvimento de ofertas de serviços avançados e nesta aqui da inclusão digital e literacia, desenvolver as competências de economia, promover a inclusão, promover a criação de digitalização massiva de conteúdos, promover a disponibilização e utilização de e-books, livros eletrónicos, incluindo os escolares, definir uma política de acessibilidade para os conteúdos, plataformas. E os enunciados estão bonitos, mas a gente depois começa a deixar de ver, não é? Quando se começa a aproximar finalmente, deixamos o verbo e passamos às concretizações, começamos a deixar de ver atuações concretas, substantivas, significativas, com impacto, como consequência, ao nível depois das iniciativas que são tomadas. Ainda se descermos mais, a questão do Norte 2020, portanto agora já num contexto mais regional, a conversa não é muito diferente. Portanto, há uma preocupação que é saudável, legítima, bondosa, de alinhar, agora para o próximo programa quadro, alinhar aquilo que vai ser a regulamentação, os vetores de aposta estratégicos com as tais agendas que vêm de cima. As prioridades estão aqui, os grandes termos estão aqui, inclusive sustentável e inteligente, as métricas estão aqui. Portanto, ao nível, eu não queria dizer assim, mas ao nível dos papéis, as coisas, dos modelos e das concepções e das intenções, as coisas vão funcionando. Mas, na minha opinião, e para acabarmos esta parte, há intenção a mais e concretização a menos. É difícil. Para mim, pelo menos, é difícil manter uma ideia clara do que é que se está a construir. Percebo, não aceito, mas percebo que isto em boa parte é assim, por esta mania, como eu vou repetir, esta mania viciosa que nós temos de achar que o que está feito está mal e só é bom se for refeito, se for reinventado, se arranjarmos novos nomes, novos logos, novas diretivas, novos vetores, como se
discordássemos do que aqueles que tinham vindo a ser tomados e estavam a ser feitos. E portanto, em bom português, há aqui uma salganhada que a gente tem que dar a volta, não é? A esta questão. No momento 2, e olhando para as questões de base regional, gostaria de dizer 2 ou 3 coisas. Uma é que, aparentemente, apesar daquela confusão toda que eu tentei expressar, se olharmos para a forma como saímos nas fotografias internacionais, nos rankings dos estudos internacionais, as coisas até parecem não estarem muito mal cá pela nossa banda, né? Pela nossa praia. Estou aqui 2 ou 3 coisas tiradas do Eurostat, por exemplo, a questão da disponibilidade e sofisticação dos serviços. Fomos até 2011 melhor da Europa, vejam só, não é dos melhores, é os melhores da Europa. Este ano já não fomos, este ano 2012, infelizmente, mas fomos até 2011 os melhores da Europa em sofisticação e disponibilidade de serviços públicos online. No acesso à banda larga em casa, enfim, isto é a média, eu não tenho a certeza absoluta, mas sim, é a média europeia dos 27, e estes são os números portugueses, portanto não andámos muito mal, andámos a acompanhar o crescimento da Europa, mas aparentemente as coisas estavam a rolar. A percentagem de indivíduos entre os 16 e os 74 anos, isto tem vindo a aumentar, é como as reformas, né? Que usam a internet para interagir com a administração pública. Já não estamos no meio do pelotão, isto é a média europeia, mas enfim, aqui o grande tirando destes estranhos, estamos aqui no pelotão do meio. Portanto, aparentemente as coisas nem estariam desastrosas, como a gente se vai habituando a ver, pelo menos em termos de economia. Mas atenção, é que há um hábito, quando se aparece nas estatísticas internacionais, aparece o país todo, naturalmente, ainda bem que assim. Mas quando começamos a olhar as coisas por uma perspectiva desagregada em termos regionais, vemos que de facto temos diversos países, ou temos um país a diversas velocidades. Temos aqui os paísinhos todos lá da União Europeia, temos aqui Portugal, eu nem sei qual é este, agregados domésticos com acesso à internet, mas isto repete-se depois nos outros indicadores. Temos aqui Portugal, mas vemos que Portugal, há vários Portugais aqui, porque há um Portugal que é Lisboa, que está ali, bem mais para a frente, há um outro Portugal, por exemplo, que é o Alentejo, que está aqui, bem mais para trás, e portanto a dispersão nacional é uma realidade que fica mais bem vista e se percebe quando olhamos para o PIB, mas a gente já sabe que é um país muito torto. Estes são gráficos em alturas diferentes, de fontes diferentes. Aqui vemos o PIB em percentagem da média da União Europeia, a Europa é 27%, e vemos aqui Lisboa com 100%, eu nem consigo ler, para aí 108%, a Madeira a 100%, o Algarve, os Açores, o Alentejo, o Centro e o Norte, 62% da média europeia. Portanto, claramente uma região, esta nossa região, uma região em termos de PIB desfavorecida, o que justifica depois que, quando olharmos para aquilo que nos traz aqui, que é a questão do digital e da forma como se utiliza, isto é um indicador de um trabalho muito recente, aliás ainda nem está publicado, que calha de ser um doutorando meu, que é um indivíduo que fez um indicador para ver a questão da modernidade no seu doutoramento, fez um indicador composto, algo complexa, extensa, para ver o nível de evolução, desenvolvimento regional, mas por regiões, portanto, tudo com base em informação estatística disponível, de base NUT 2, que é para conseguirmos desagregar, enfim, isto são alguns aspectos de como é que o indicador é composto, mas se olharmos para os resultados, deixem-me dizer-vos já agora, fazer aqui jus a este senhor Luís Miguel Ferreira, quase doutor pela Universidade do Minho, foi o responsável também, ele pertenceu ao gabinete do plano tecnológico, na altura do professor José Carlos Rolinho, e quando houve ali há uns anos, não sei se repararam, em que Portugal, ali durante um ano e meio, começou a subir muito nas estatísticas. De repente Portugal estava em grande modernidade.
não porque as coisas estivessem a acontecer àquela velocidade, mas porque Portugal começou a fazer uma coisa que todos os outros países faziam, que é olhar para as métricas europeias, quem anda a medir estas coisas na Europa e no mundo, ver quais são as variáveis que medem e atuar especificamente nessas variáveis. E depois, ao serem medidas, um tipo sabe no filme. Não é? Portanto, isto é uma batota, enfim, entre aspas, mas que era praticada, é praticada por todos os países avançados. Portugal não fazia e passou a fazer, e foi este senhor que foi responsável por essa habilidade e por aquela coisa, enfim, termos durante 2 anos ou 3 saído muito bem nesses indicadores. Mas também não fica com sentido negativo, porque muito disto se faz por reclamar justiça. Por exemplo, a Via Verde não era considerada como uma transação económica digital, e como todos nós sabemos que é, porque a gente passa ali com o carro aquilo que é na nossa conta, pelo amor de Deus. Mas como não interessava a alguns lobbies europeus que isso fosse, punham isso de fora. A partir do momento em que aquilo vai para dentro e é considerado, a gente sobe para aí 5 ou 6 lugares no ranking, e de repente já somos modernos por uma coisa que já temos há não sei quantos anos. Portanto, muitas vezes trata-se de, nos fora onde se está a discutir o que é que se mede e o que é que não se mede, de um tipo reclamar a justiça. Portanto, isto não é nenhuma batota, não fica a pensar que ali o Luís Miguel é um batuteiro, não é de tudo. Pronto, estas cores aqui estão trocadas, peço desculpa, aqui o azul era ali, o amarelo aqui em baixo. Já sabemos, não é? Isto é um país, há Portugal e o resto, o Algarve é um bocadinho melhor que o resto, não só na praia, mas também nestas coisas do digital, mas é assim, isto é a média nacional, Lisboa é aquilo e depois o resto anda cá em baixo. Se olharmos para aqueles os desagregados, é sempre a mesma história, não é? Média nacional, Lisboa e o resto, só que a gente está num sítio chato do resto, porque vejam, infraestruturas, Portugal, o Norte, abaixo de todos, o impacto das coisas que têm sido feitas, Portugal, Lisboa, o Norte, enfim, ainda aqui pior, os Açores e tal, o Alentejo, mas muito cá em baixo. A utilização, Portugal, Lisboa, o Norte, cá em baixo. Portanto, andamos mal, somos claramente uma região atrasada nestas questões. Quando se compara o Norte com o Portugal, o Norte está aqui a azulinho, os de Porto vão ficar todos contentes, o Norte está aqui a azulinho, devia ter posto a verde, não é que eu sou um sportinguista ferrenho, vou mudar isto. O Norte está aqui nesta cor estranha e a média portuguesa está aqui no índice global e nos 4 que os compõem. Portanto, o Norte é sempre pior do que o nacional, e quando comparamos Lisboa com Portugal, é o contrário, não é? Aqui Portugal está a vermelho, Lisboa está aqui a azul, bem feito agora, e Lisboa é sempre maior do que o nacional, em todos os aspectos. Então, enfim, nada de novo, a gente já sabe estas coisas. Mas depois há um aspecto que se calhar já nem todos sabem. Isto é tirado de uns dados do Rui Monteiro, da Comissão de Coordenação Região Norte, que é, quando comparamos, a ideia é muito simples. Apesar dos milhões e milhões que se têm posto nos vários quadros comunitários de apoio, o país tem empobrecido. O que é uma coisa paradoxal e estranha. Mas isto são os dados que isso demonstra desde 96, portanto o quadro comunitário de apoio segundo, o terceiro, o CREN, não é como se chama agora, e isto é, deixem-me lá ver se eu não vos engano, está aqui, isto é Portugal em relação, correto, isto é Portugal em relação à Europa. Portanto nós éramos 85%, o PIB português era 85% da média europeia, em termos per capita, quando esta festa começou, e ao fim destes anos todos é 80%, portanto estamos mais pobres 5 pontos percentuais em relação àquilo que é a média europeia agora do que estávamos quando começou a festa dos milhões dos CRENs e dos QCAs. E quando olhamos, não, peço desculpa, isto é o Norte comparado com Portugal, correto, e o Norte comparado com a União Europeia. O sentido é o mesmo, mas os valores são diferentes. O que está em causa é diferente. E quando comparamos, comparados com a União Europeia, o Norte começou esta dança com 65% e agora são 62% da União Europeia, e Portugal como um todo começou a 85% e está a 80%. Portanto, apesar dos milhões que se têm injetado, nós temos vindo a empobrecer em termos relativos com a Europa. Levanta pelo menos a questão se devemos ou não a gastar bem
o dinheiro. E aqui a história é a mesma, portanto, temos que mudar isto, não é? Ok, a confusão europeia, as políticas, as iniciativas, a habilidade portuguesa que nós temos de ainda confundir aquilo mais e torcer aquilo mais e fazer isto uma confusão em termos de estratégia de desenvolvimento, é uma verdade, temos que a desfazer. O desequilíbrio regional é mais chatice, quer dizer, a gente não pode continuar a pactuar com este género de coisas, temos que também arranjar uma solução para isto. Bom, para isso, eu tenho uma opinião do que é que se poderia fazer, muito em particular no contexto da Universidade do Minho, o que é que se poderia fazer. Antes ainda de chegar à Universidade do Minho, para exemplificar como algumas coisas são instrumentalizadas em termos do investimento do nosso dinheiro público nesta questão das infraestruturas, vejam só este racional simples. Isto mostra aos países, em relação à banda larga fixa, cabo, não é? Mostra que os países desenvolvidos andam com taxas de penetração desta onda por 100 habitantes, portanto 25, os países, o mundo anda aqui pelos 8,5, os países em desenvolvimento andam aqui por baixo. E a banda larga móvel, os países desenvolvidos andam pelos 50, portanto o dobro, sensivelmente, e isto também é o dobro, 15% aqui na média mundial e 8 por 100 habitantes nos países em desenvolvimento. E se olharmos para os números portugueses, vimos que a banda larga fixa tem tido esta evolução, portanto nós andamos em Portugal aqui pelos 20,9 na fixa, comparada com os países desenvolvidos estaríamos por ali, enfim, não muito longe, e na móvel andamos apenas pelos 25%, apesar da taxa de crescimento ser muito grande, ter sido muito grande no passado, andamos pelos 25%, andamos claramente abaixo disto, aqui mais próximo disto do que lá em cima, andamos por aqui. Portanto, parece que há aqui um espaço de crescimento que deve ser aproveitado se percebermos, e isto não é invenção minha, há estudiosos que têm isto comprovado, que dizem o seguinte: por cada 10 pontos percentuais de penetração de banda larga, temos este aumento direto no PIB, portanto na riqueza do país. No caso da banda larga, nos países desenvolvidos, 10 pontos de aumento de taxa de penetração, portanto por mais 10 pessoas em cada 100 com acesso à banda larga, há no PIB uma consequência direta de 1,12 pontos percentuais, e se for um país em via de desenvolvimento, como nestas questões é o nosso, 1,38. Portanto, aparentemente há aqui um sítio muito bom para pôr o dinheiro. Só que com este racional, o pôr o dinheiro não devia ser na infraestrutura fixa, mas se calhar devia ser na acessibilidade móvel, porque é aquela onde estamos mais atrasados e, portanto, para ter esse impacto, deveria ser aí. E o que nos leva a questionar, mas então por cargas de água é que a gente olha no nosso país e vemos iniciativas como estas, isto foi adjudicado há 3 anos, a redes de nova geração, em que se olha para o país e que se enterram milhões, centenas de milhões, a construir fibra, enfim, isto é o mapa da fibra a ser posta no norte e aqui na região sul. Parece haver alguma coisa estranha, não é? Ou aqueles números, ou aquele racional não é conhecido ou não é aceito por quem decide estas coisas, ou então está-se a pôr dinheiro onde ele é menos consequente, não é? E devia ser na cobertura móvel, na acessibilidade móvel, que era mais rentável para a gente poder crescer, já que há aquele impacto no PIB, poder crescer maximizando e aproveitando aquilo que são os nossos dinheiros. É estranho, não é? Muito estranho. Principalmente quando nós percebemos, que se conhecermos a nossa região, que por aqui passam fibras que custam milhões, não que as pessoas que estejam aqui nestes buracos belíssimos, diga-se de passagem, não é? Mas que é praticamente desértico, não é? Não tem indústrias, não tem pessoas, a população são dispersas, e isto não seria mais racional, em vez de andar por estas centenas de milhões todas aqui, mas é tratada a cobertura móvel, fica bem mais económica. Claro que é bem menos rentável para quem faz estes negócios, mas isso é o que provavelmente está por trás destas coisas todas. Bom, e para acabar, porque já vos estou a chatear, gostava de dizer apenas 3 coisas.
Eu acho que há alguma coisa a fazer. Bom, rentabilizar a fibra existente, apostar na banda larga móvel e fundamentalmente apostar naquilo que vale, não é? Que somos nós, são as pessoas, capacitar as pessoas e pôr as pessoas a participar. Naturalmente que a Universidade tem aqui uma obrigação, sendo, enfim, não é única porque ainda temos a UTAD, mas se esquecemos a região metropolitana do Porto. Eu devo dizer que eu tenho uma perspectiva sobre o ordenamento do ensino superior aqui no nosso país, que, enfim, também, já que estou aqui, ninguém me manda calar, vou partilhar, que é, eu acho que o norte do país ficava muito bem arrumado com duas universidades, duas instituições de ensino superior. Uma metropolitana do Porto, que seria naturalmente a fusão da Universidade do Porto e o Politécnico do Porto, e uma Universidade do Norte, que seria o que resultaria da junção da UTAD, a Universidade do Minho, Politécnico de Bragança, Viana e Barcelos, ou IPCA, se quiser. Porque uma região só com uma universidade é mau, tem que ter duas para haver concorrência. Duas constelações desta natureza dariam universidades à volta dos 40, 50 mil alunos, que são universidades de dimensão média, portanto já estariam no mapa da Europa e internacionalmente, teriam massa crítica. E nós ficávamos com, Minho e esta região norte, ficaria, fora do metropolitano do Porto, ficaria, da metropolitana do Porto, para não se confundir com os swapos, ficaríamos com a parte boa do negócio, porque seríamos obrigatoriamente uma universidade deslocalizada, distribuída, de natureza regional, o que nos prepararia e obrigaria, aquilo que já vou falar adiante, forçaria e prepararia muito bem para estes novos tempos, para a globalização e para a gente ter alunos em qualquer parte do mundo, não só da região, de uma forma muito séria, muito profissional. E para isso eu acho que, de facto, a Universidade de Minho devia se comportar, devia se posicionar hoje em dia como um agente revolucionário nestes dois aspectos, pelo menos. No modelo de capacitação e no modelo de atuação. No modelo de capacitação, enfim, eu prometi ao Filipe que falava em MOOCs, portanto já está falado, estão ali os MOOCs, mas é para traduzir aquilo que eu acho que deveria ser a evolução das universidades, e preocupa-me aqui esta nossa em particular, que até tenho ali umas figurinhas, que é passar desta... Tem sim senhor, bonito. Quer dizer, a gente tem que acabar com isto, não é? Isto não faz sentido nenhum, não é? Isto também não faz sentido nenhum, ou seja, a gente tem que acabar com esta coisa do ensino síncrono e igual para todos, ok, instrumentalizar toda a gente com o seu portátil, mas este modelo, que somos todos iguais e em rebanho, vai tudo aprender muito bem, deveria evoluir num primeiro estágio para este, que é a gente correr com as pessoas desta questão síncrona para as salas vazias, para de facto passarmos a um modelo em que a universidade tem que se posicionar, na minha perspectiva, enquanto facilitador, tutor e depois, fundamentalmente, acreditador das competências. Ou seja, reconhecer que as pessoas são todas muito interessantes, mas são todas diferentes, têm modelos e tempos e modos de aprendizagem todos muito diferentes e cada um poderá aprender como muito bem entender ao seu ritmo. Depois, o que precisa, temos é que ter mecanismos muitíssimo sérios de acreditação das competências adquiridas, quer seja pelos MOOCs, quer seja por tutorias mais ou menos presenciais. Isto não acaba com as universidades, o que fará é que a vivência da universidade é aquilo que provavelmente até Bolonha preconiza, que é as pessoas vivem num contexto para o qual têm os professores também para auxiliar e cada um faz os seus percursos, os seus trajetos de aprendizagem, que vai sendo auxiliado com trabalhos em grupos, com os tutores, com essas coisas todas, enfim, estando em casa e estando no campus à medida das suas vontades e necessidades portanto, criar essa diversidade na aprendizagem, essa heterogeneidade da aprendizagem, obviamente que isso tem que ser compensado depois com mecanismos de acreditação dessas competências adquiridas muito mais rigorosos, muito mais sérios e muito mais adequados a essa heterogeneidade da aprendizagem. Portanto, eu acho e acredito e espero que isto venha a acontecer, de facto, que as pessoas deixem de ser obrigadas a estas estruturas coletivas, não é? estas sessões coletivas de tortura, e que a Universidade passe, utilizando aquilo que as tecnologias, todos nós sabemos hoje, facilitam muito para modelos de aprendizagem mais heterogéneos, e, repito, sendo que as universidades continuam a ter a obrigação nessas tutorias, nesses acompanhamentos, mais ou menos personalizados, mas fundamentalmente na acreditação, mecanismos muito sérios da acreditação das competências adquiridas pelas diversas vias.
O segundo aspecto é na atuação da região, e eu acho aí que a Universidade está à frente de todas as outras, porque já o pensou e já está a pôr no terreno, que é um conceito que, enfim, que aqui se chama Rede de Casas de Conhecimento, e que é uma forma da Universidade estar presente em sítios onde tradicionalmente não está. Hoje vai-se falar ainda neste projeto, na Rede de Casas de Conhecimento. Isto não é um projeto em princípio meio fim, isto é uma opção estratégica da Universidade, tem princípio, tem continuidade, que é levar junto das povoações mais remotas, que não têm universidade. No momento temos casas de conhecimento em Vila Verde, Paredes de Coura, Vieira de Minho, Faf, está em adesão, Boticas, o Centro de Comunção também está alinhavado, mas há aí mais vontades, que é através da utilização das tecnologias arranjar espaços enfim, agradáveis para os diversos públicos convergirem, para espaços muito intensos em termos tecnológicos, de acessibilidade, videoconferência, net, essas coisas todas, onde a Universidade também possa estar presente na sua atividade, ainda de forma remota ou digitalmente mediada, em muitas das circunstâncias, mas que leve a presença, a atuação, a atividade da Universidade junto a essas populações, e o contrário, e que traga essas populações junto à Universidade, ainda que remotamente, mas que as traga para a nossa esfera. Este é um dos projetos que me parece estratégico para a Universidade. As coisas estão agora a nascer. Eu quero acreditar que a curto prazo, vamos ter de facto regionalmente uma rede destas casas que é ainda mais representativa do que neste momento temos, e que esta é claramente uma das vias de atuação, de mudança da forma de atuação das universidades nas suas regiões, muito em particular nesta região norte, onde a gente se insere. Pronto, eram estas palavras, esta opinião, esta visão e estas palavras de alguma desassossego que eu vos queria aqui trazer hoje. Muito obrigado.